Boa noite, povo de Deus. Nós estamos aqui na nossa casa para mais um culto ao Senhor, culto de domingo, culto da família. Nós queremos aqui levantar um altar em agradecimento ao Senhor pela nossa casa, pelo nosso lar. E nós chamamos vocês aí da sua casa, com a sua família, a estar participando deste culto. Então, se você ainda não se reuniu, reúna agora. Nós vamos iniciar com os louvores, com a adoração ao Senhor. Então, chama todos da sua casa para ficar pertinho de você neste momento, para junto cultuarmos e adorarmos o nome do Senhor nessa noite. Sejam todos bem-vindos, boa noite a todos e que vocês possam abrir o coração e deixar Jesus falar com você nessa noite no nome do Senhor. Eu sou
Glória a Deus, Deus é fiel, hein? Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Daqui a pouquinho Deus tem uma palavra para o teu coração nessa noite. Fica aí conosco. Se que puder, dê um joinha aí, compartilha com mais alguém essa palavra de Deus. Daqui a pouquinho, uma palavra para o seu coração. Vamos adorar mais uma canção aqui em nome de Jesus. Jesus, o Rei da
guia, Tu és aquele que nos dá um norte, Tu és aquele que nos dá a direção. Oh Deus, nós depositamos a nossa vida em Tuas mãos, Jesus. Aviva a fé, meu Pai. Aviva a fé em cada ouvinte nesse momento. Aviva a fé, Senhor. Traga esperança em cada coração. Que as Tuas verdades, Senhor, sejam estabelecidas na nossa vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Se você puder dar um glória a Deus aí, dá um aleluia. Glorifique o nome do Senhor, aquele que vive e aquele que reina. Aleluia. Glória a Deus. Olá, tudo bem com você? Espero que esteja tudo bem com você, tudo bem com a sua família. E também, se você estiver enfrentando alguma luta, alguma dificuldade, creia que o Senhor, Ele é contigo. O Senhor é aquele que é a nossa força, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso porto seguro. Estou aqui com a minha esposa, Isabelle aqui, o Isaac aqui, para junto nós podemos meditar na santa palavra de Deus. Deus tem uma palavra para os nossos corações nessa noite, nesse tempo que estamos vivendo. E aqui a palavra do Senhor no livro de Provérbios, capítulo 16, Provérbios, capítulo 16, o verso 1 diz assim. Provérbios, capítulo 16, o verso 1 diz assim. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Verso 2. Todos os caminhos do homem são puros aos teus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. O verso 9 do mesmo capítulo 16 diz assim. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. O Senhor lhe dirige os passos. Um pouquinho para trás, Provérbios capítulo 11. Provérbios capítulo 11. Olha o que a palavra do Senhor vai dizer assim. Provérbios capítulo 11, o verso 14, diz assim. Sem uma liderança sábia, a nação cai. Ter muitos conselheiros lhe dá segurança. Em uma outra tradução, o mesmo versículo 14 diz assim. Não havendo sábia direção, cai o povo. Mas na multidão de conselheiros há segurança. E aqui a palavra do Senhor vai dizer para nós esse plano que Deus tem derramado sobre as nossas vidas. Deus não impede nós de fazermos planos, de projetarmos, de sonharmos. Deus não impede isso que nós façamos. Mas o que Deus espera de nós é que nós possamos, mediante as nossas decisões, que nós venhamos a guardar a direção de Deus. Para tomar qualquer decisão, para tomar qualquer iniciativa de fazer, dependendo das coisas, nós sabemos que estamos vivendo um tempo difícil, precisando da direção de Deus ainda mais. Então nós precisamos guardar o nosso coração, mesmo que sonhamos, mesmo que projetamos, nós precisamos aguardar a resposta dos lábios do Senhor, como nós lemos aqui em Provérbios 16. E a palavra do Senhor vai dizer aqui que o homem faz planos, mas é o Senhor que lhe dirige os passos. É o Senhor que os conduz em seus caminhos. É o Senhor que o leva para caminhar em veredas seguras. E assim que deve ser. Mas nesse versículo que nós lemos aqui, Provérbios 11, 14, vai dizer que sem uma liderança sábia, a nação cai. Ter muitos conselheiros lhe dá segurança. Observa que Salomão ele escreve esse Provérbios
E ele vai dizer algo com tanta propriedade. E aqui ele vai dizer na outra versão: não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Então o que eu gostaria de meditar com você nessa noite é que nós temos muitas lideranças, mas que Jesus, ele deve ser o nosso guia. Ele deve ser o nosso conselheiro. Ele deve ser aquele que nós vamos depositar a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança. E vamos confiar nele. Por quê? Porque ele e nele nós podemos confiar. Jesus, ele sempre nos dará a direção correta. Jesus é a resposta que nós precisamos. Nós vamos falar nisso mais adiante. Mas aqui nós precisamos entender que cada um de nós, de uma forma indireta ou indireta, consciente ou inconsciente, nós temos pessoas que em diversos meios são pessoas que são como que os nossos guias, como que os nossos líderes, como que os nossos mentores, como que os nossos conselheiros. Exemplo, talvez na área da medicina, na área da saúde, talvez você ou a sua família tenha um médico de confiança. Talvez na área aí da administração você conhece alguém que tem uma bagagem que você confia. Nossa, pessoa é uma ótima administradora. Talvez na área da justiça você tenha aí um advogado de confiança, um advogado que tem experiência na área. Talvez alguém que você confia. Em diversas áreas da vida, sempre nós temos à nossa volta pessoas que são como os guias na nossa história, como líderes. Talvez na sua área espiritual, talvez você tenha um pastor que é o seu guia. Talvez na sua área espiritual, na sua fé, você tenha alguém que tem experiência, que tem conhecimento, que tem bagagem nessa área. E aí você compartilha aquilo que você quer saber e aquilo que você quer aprender e até mesmo aquilo que você quer compartilhar com essa pessoa. E essa pessoa vai te nortear espiritualmente. Ela vai te dar um conselho, ela vai te dar uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de norte. Uma palavra baseada nos princípios da palavra de Deus. Talvez você que é casado, talvez você precisa, talvez de um homem, de uma mulher que tenha aí experiência nessa área do casamento. Talvez você está passando uma tribulação no seu casamento, ou até mesmo você deseja casar, você ainda não casou, deseja casar. Você precisa de uma orientação, você precisa de uma direção. No livro de Tito vai dizer que as mulheres idosas, os homens anciãos, os homens idosos que já passaram por grande experiência nessa área relacional, principalmente familiar, eles têm ali tantas coisas que eles viveram, que eles podem passar para nós mais jovens, para alguns que estão começando agora, ou até mesmo para alguns que estão enfrentando alguma dificuldade no seu casamento. Pais mais experientes, talvez na sua casa, talvez o seu pai ou a sua mãe é como que um guia para você, é como que aquele líder, como aquela pessoa que vai te direcionar, que vai te orientar. Você como pai, você como mãe, você deve ser esse líder, esse guia para o seu filho, para a sua filha. Seus filhos também devem ver em você essa liderança para você guiar, para você instruir. Então, diversas áreas da nossa vida, nós temos pessoas que de uma forma direta ou indireta está nos influenciando. E isso tem alguns pontos positivos, em algumas situações pode ter também alguns pontos negativos. Mas a palavra do Senhor diz que Deus, Ele tem dado sabedoria, conhecimento aos homens. E nem sempre a idade vai demarcar a sabedoria da pessoa. Com respeito, mas tem muitos idosos hoje que não têm determinada sabedoria em algumas áreas. Não têm conhecimento em algumas áreas. E tem alguns jovens hoje que já têm determinada experiência em determinadas áreas.
E não é simplesmente pela idade que vai demandar se a pessoa tem sabedoria ou não. Quer um exemplo? Quantos de nós já fomos nos hospitais há um tempo atrás? Há um tempo atrás nós encontrávamos muitos idosos trabalhando nos hospitais. Hoje, dificilmente você é atendido por um idoso. Não por esse momento de pandemia, não. Mas é porque os jovens estão entrando nessa área e tem muitos jovens que já estão fazendo estágios e tem muitos jovens que desde cedo está estudando muito essa área. Então, pela sua capacitação, eles já estão ali envolvidos naquela área ali que precisa de muita experiência. Mas eles estão ali, cheios de muitos deles com conhecimento, com sabedoria. Por quê? Sabedoria nós podemos adquirir da parte de Deus. Conhecimento nós adquirimos estudando, buscando, apropriando através, seja de livros, seja através de estudos, seja através das escolas, das faculdades, o conhecimento nós vamos adquirindo. Então, a palavra do Senhor vai dizer para nós que existem pessoas nessa terra que são essas pessoas que vão nos nortear, pessoas que serão bênção na nossa vida, serão pessoas que vão nos ajudar. Durante toda a história bíblica, nós vemos pessoas assim. Por mais que nós tenhamos Deus como o nosso guia maior, nós devemos ter pessoas nessa terra que no momento e tempos difíceis, em situações difíceis, em decisões difíceis, nós precisamos ter alguém com mais experiência, com mais sabedoria do que nós, para nos ajudar, para nos aconselhar. Palpite, todo mundo dá. Pitaco em conversa, todo mundo dá. Opinião, todo mundo dá. Em qualquer lugar que você perguntar qualquer coisa, opinião, todo mundo dá. Agora, conselho, são poucas pessoas que têm para dar. Porque conselho, quando a pessoa está aconselhando, é algo que ela tem sabedoria naquilo que está falando, ela tem convicção, ela tem experiência, ela entende do que está falando. Então, nós devemos ter conselheiros. Por quê? Porque não tendo uma pessoa que é uma liderança boa, uma pessoa que tem essa instrução, a orientação daquela pessoa vai acabar levando aquela pessoa para o buraco ainda mais. Jesus vai dizer no livro de Lucas capítulo 6, do verso 37 ao 40, ele vai dizer: tem como um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no barranco? Como que um cego vai guiar outro cego? Mas Jesus vai dizer que nós precisamos ser instruídos. É lógico que se você buscar conselho de uma pessoa que não tem entendimento, o conselho daquela pessoa ou a opinião daquela pessoa vai levar a pessoa para o buraco ainda mais, que é um cego pedindo ajuda a outro cego e os dois vão cair no mesmo buraco. Mas aqui a palavra do Senhor está dizendo que na multidão de conselheiros há segurança. Na multidão de conselheiros há segurança. Então, as igrejas, por exemplo, né, vamos supor, tem ali o pastor, tem ali os líderes que estão junto ali com aquele pastor, né, nas lideranças políticas, por exemplo, ali deve ter um líder, e deve ter ali aqueles ministros que estão trabalhando junto com o presidente ali, né, na prefeitura, né, o prefeito, ele deve ter ali aquelas pessoas junto, trabalhando com ele, junto com as secretarias. Na Câmara ali deve ter os vereadores trabalhando. Sabe, na multidão de conselheiros há segurança. Mas essa liderança, ela precisa ser uma liderança sadia. Esse líder, esse guia, esse mentor, esse conselheiro deve ser pessoa digna de confiança, digna de respeito, digna de você depositar a sua confiança naquela pessoa. Por quê? Porque tem muitas pessoas que são conduzidas por momentos e por situações, pessoas que acabam se levando. No livro de Números, capítulo 22, do 21 ao 34, vai dizer que
Balaão era um profeta de Israel, era um homem de Deus, um homem que fazia diferença naquela nação. Em Números capítulo 22 vai dizer que Balaque, que era o inimigo de Israel, era o inimigo do povo de Deus, ficou sabendo que havia Balaão naquele lugar, que era um homem, era uma liderança, era um guia daquele povo, era um mentor daquele povo, era um conselheiro daquele povo. Então Balaque teve uma ideia: olha, eu vou mandar aqui aqueles homens que trabalham comigo, aquelas pessoas que estão trabalhando comigo, vou mandar levar uma grande quantia de dinheiro para Balaão e vou pedir Balaão para vir cá para profetizar contra o povo de Israel. Olha a malícia. E até mesmo as pessoas que você tem como liderança religiosa sobre a sua vida, você precisa conhecer essa pessoa. Você precisa conhecer a família dessa pessoa. Você precisa conhecer os frutos dessa pessoa. Porque é pelos frutos que se conhece uma árvore. A palavra do Senhor diz que aquele homem enviou uma grande quantia de dinheiro para Balaão. A princípio, Balaão rejeitou, e rejeitou de novo, e rejeitou de novo, e por fim, ele decidiu seguir com aqueles homens caminho para amaldiçoar o povo de Deus. E aí Deus ficou furioso com aquilo, Deus ficou decepcionado, porque nós, como homens de Deus, mulheres de Deus, Deus nos chamou para abençoar e não amaldiçoar. E Balaão estava indo para amaldiçoar o povo de Deus. Olha que coisa terrível. E sabe o que aconteceu? Aquele caminho que aquele Balaão estava indo montado na sua jumenta, o anjo do Senhor apareceu diante de Balaão com aquela espada desembainhada, porém Balaão não viu aquele anjo. Mas que mistério da vida! A jumenta viu o anjo. E aí a jumenta empacou, não andava, e Balaão bateu naquela jumenta, a jumenta foi e passou por outro caminho. O anjo de novo vai, aparece diante da jumenta de novo e diante de Balaão, porém Balaão não vê. E a jumenta, assustada com o anjo, ela arreda um pouco para trás e aperta a perna de Balaão junto ali ao muro e aperta a perna dele, aí ele fica mais zangado ainda, ele bate mais ainda na jumenta, com raiva da jumenta. E mais um pouquinho para frente ele vai e muda de caminho e o anjo para no lugar, num caminho estreito que não tinha para onde a jumenta arredar nem para a direita nem para a esquerda e nem sair para outro lugar. Sabe o que a jumenta fez diante do anjo? A jumenta caiu no chão, deitou no chão. E aí o que Balaão faz? Pega ali o seu chicote e começa a bater na jumenta mais e mais ainda, e xingando ela. E diz para ela: se eu tivesse uma espada aqui agora, eu te matava aqui agora. E aí Deus fez que a jumenta falasse. E a jumenta abriu a boca e falou com Balaão. E a jumenta falou com ele: olha, há tantos anos eu te sirvo, há tantos anos eu te carrego. Você pode ler lá em Números capítulo 22. Algum dia eu fiz isso aqui com você? Ele respondeu: não. E aí Deus abriu os olhos de Balaão, e Balaão então viu o anjo ali diante dele com a espada desembainhada. E o anjo falou assim: olha, se não fosse por causa dessa jumenta, eu já teria te matado. E aí Balaão disse: olha, eu pequei. Se não parece mal aos teus olhos, permite que eu volte. Olha, quantas pessoas nos dias de hoje têm se passado por homem de Deus, por mulher de Deus, e dando conselho errado, e levando pessoas a caminhar para o buraco. É um cego, guia de cego. Pessoas que não têm discernimento espiritual. Pessoas que talvez estão numa posição de liderança, mas não deveria estar ali porque não tem sabedoria para liderar. Pessoas que estão numa posição de conduzir, para instruir, para dar um norte, mas não tem a capacidade de assim fazer e está levando
pessoas a sofrerem com consequências e decisões erradas que essa pessoa tem levado. Balaão estava nesse caminho errado. Balaão estava seguindo coisa errada. Balaão estava a caminho a fazer uma coisa errada. Mesmo ele tendo um cargo, um título que deveria zelar, que deveria cuidar, que deveria dar exemplo e que deveria ter sabedoria para estar ali. Sabe o que isso mostra para nós? Que mesmo que o ser humano tenha tanta fragilidade, nós devemos confiar em Deus. E mesmo assim devemos respeitar as autoridades. Em Romanos capítulo 13 vai dizer que nenhuma autoridade foi constituída senão por Deus. Deus é quem constituiu todas as autoridades. E as autoridades que existem, nós devemos, como diz lá no livro de Timóteo, nós devemos orar, interceder, clamar, abençoar as nossas autoridades, se nós queremos ter vida mansa e tranquila. É o que diz no livro de Timóteo. Mas mesmo assim, com a nossa fragilidade humana, mesmo assim com os nossos erros, com os nossos defeitos, com as nossas debilidades, com as nossas limitações, mesmo assim, como seres humanos, nós precisamos de conselheiros sobre a nossa vida. Nós precisamos de liderança sobre a nossa vida. Nós precisamos daqueles que serão mentores, conselheiros sobre nós. Por quê? Porque a palavra do Senhor vai dizer que na vida de Josué, Moisés foi ali o seu guia, o seu líder, o seu conselheiro. Na vida de Eliseu, Elias foi seu guia, o seu conselheiro. Na vida ali dos discípulos, Jesus foi o seu guia, o seu líder, o seu mestre, o seu companheiro, a sua liderança. Jesus estava ali cuidando dos seus discípulos. Na vida de Timóteo, Paulo estava ali instruindo, corrigindo, exortando, educando, ensinando o caminho da fé. Aqui a palavra do Senhor está recheada de exemplos que nós precisamos ter alguém que pode e deve nos ajudar, que deve nos aconselhar, que deve ser bênção na nossa vida. E aqui no livro de Provérbios capítulo 3, olha o que a palavra do Senhor diz aqui. Provérbios capítulo 3 diz assim para nós. Provérbios capítulo 3, a partir do verso 5 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, e nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então o Senhor, Ele é o nosso guia, Ele é o nosso orientador, é Ele que cuida de nós, é Ele que nos orienta, é Ele que nos mostra o caminho, é Ele que nos dá o norte, é Ele que nós devemos depositar a nossa total confiança nele. Nós devemos reconhecer Ele em todos os nossos caminhos. Nós devemos ver o Senhor andando conosco, caminhando conosco em todos os nossos caminhos. E se tem algum caminho que nós estamos andando, um caminho errado, nós devemos confiar em Deus, clamar a Deus, nos humilhar diante de Deus, para que Ele venha endireitar os nossos caminhos, para que Ele venha endireitar as nossas veredas, como diz aqui, que nós precisamos confiar no Senhor de todo o nosso coração, e não apoiar simplesmente no nosso conhecimento, e não apoiar simplesmente naquilo que os nossos olhos estão vendo,
O Senhor está dizendo, não seja sábios aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-se do mal. Quer dizer, nós devemos temer a Deus, confiar em Deus e afastar do caminho errado, afastar daquilo que é errado, daquilo que é mal. E nós devemos confiar no Senhor. E aqui, Provérbios capítulo 2, um pouquinho mais para trás aqui, Provérbios capítulo 2, diz assim, Provérbios capítulo 2, versículo 6, diz assim, porque o Senhor dá sabedoria, é Ele que dá, o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. É escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as suas veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça, juízo e equidade em todas as boas veredas. Olha o que nós precisamos entender aqui. Nós precisamos pedir a Deus que Deus venha nos dar sabedoria e entendimento para que nós venhamos andar num caminho reto, para que nós venhamos fazer as escolhas retas, as escolhas certas, as escolhas coerentes com a palavra de Deus. No momento difícil, no momento complicado, no momento que você está com a cabeça quente, no momento que você está com os nervos a flor da pele, não é o momento de você tomar decisão. Você precisa acalmar os ânimos. Você precisa buscar a paz de Deus para o teu coração. Você precisa buscar entendimento e sabedoria e inteligência que vem de Deus. E com essa graça, com esse entendimento, com essa sabedoria que vem do Senhor, aí, com toda essa sinceridade, com toda essa equidade, esse juízo, e aí você então poderá caminhar nas boas veredas. Aí então o Senhor poderá te instruir nos caminhos que você deve andar. Porque nós podemos fazer planos, mas nós precisamos aguardar a resposta de Deus. Nós podemos fazer planos, mas nós precisamos que Deus nos conduza no caminho, que o Senhor dirija os nossos passos. E mesmo que isso nós precisamos entender, o Senhor, Ele está para nos ajudar, Ele está para nos aconselhar. E aqui em Salmo, um pouquinho para trás aqui, Salmo capítulo 25, depois eu quero que você, como dever de casa, que você possa ler depois todo o Salmo 25. O Salmo 25 é uma oração, é um clamor, pedindo ajuda de Deus, pedindo auxílio de Deus, pedindo direção de Deus. Depois eu gostaria muito que você lesse o Salmo 25. Nós vamos pegar aqui alguns versículos por causa do tempo, porque eu ainda quero orar por você nessa noite. Mas olha o que diz aqui Salmo capítulo 25, olha o que diz aqui a palavra do Senhor no verso 5. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. O salmista está dizendo, Deus, que o Senhor seja o meu guia, que o Senhor possa me guiar. Verso 8, bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Os pecadores, aqueles que estão cegos espiritualmente, aqueles que não sabem o que fazer neste tempo agora, aqueles que não sabem como agir, o que decidir, como fazer, de que forma fazer. O Senhor está dizendo, Ele é bom, Ele é reto. Ele aponta o caminho para os pecadores, Ele está dizendo, a pessoa está indo para um caminho errado, para um caminho das trevas, o Senhor aponta e fala, não vai para lá, não, vai para cá. É para cá que é o caminho da luz, é para cá que é o caminho da coisa reta, é para cá que é o caminho que vai te dar vida, que vai te dar saúde, que vai te dar fé, que te vai dar esperança. O caminho do amor é para cá. Então Deus,
Ele aponta o caminho, Ele instrui. Deus não obriga ninguém a fazer nada, mas Ele sinaliza para nós, assim como placas. Ele sinaliza para nós, olha, aqui é perigo, não pare aqui agora. Olha, vira para a direita, vira para a esquerda. Deus, Ele sinaliza como placa para nós o caminho que nós devemos seguir. Olha o que diz no verso 9. Olha o que Deus faz. Guia os humildes na justiça e ensina os mansos o seu caminho. Então nós precisamos permitir que Deus seja o nosso guia, que Ele seja o nosso condutor, que Ele aponta para nós o caminho, porque se nós tivermos essa humildade em reconhecer que Deus ele pode ser o nosso guia, então nós vamos segui-lo, nós vamos caminhar nas suas pisadas, nós vamos seguir as suas direções. É isso que o Senhor está dizendo. Olha o que diz no verso 12: ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá. Quer dizer, Deus o dará conselho no caminho em que deve escolher. Meu querido, minha querida, aprende a confiar em Deus. Deixa Deus ser o seu guia. Deixa Deus ser o seu mestre. Deixa Deus te conduzir. Deixa Deus te orientar. Deixa Deus, sabe, te levar aonde que você precisa estar. Olha o que diz aqui o Senhor, no verso 21. Preserva-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Um pouquinho para frente, Salmo capítulo 32. Eu sou apaixonado com esse versículo aqui. Você deve meditar nesse versículo. Salmo capítulo 32. Olha o que vai dizer aqui no verso 8. Salmo 32, o verso 8 diz assim: o Senhor dizendo: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Olha, você que ama a Deus, você que deposita a sua fé, a sua esperança, você que crê na palavra do Senhor, deixa Deus te instruir, deixa Deus te ensinar, deixa Deus te mostrar o caminho que você deve seguir, que você deve caminhar, que você deve ir adiante, que você deve avançar. Deixa Deus te ajudar nas suas decisões. Aqui está dizendo que Ele vai nos instruir, Ele vai nos ensinar, Ele vai nos conduzir, Ele vai nos ajudar a qual caminho seguir. E Ele está dizendo: sobre as minhas vistas, debaixo dos olhos do Senhor, debaixo da proteção do Senhor, Ele nos dará conselho. Se há segurança na multidão de conselheiros, imagina a segurança e a confiança que nós devemos ter numa direção de Deus, naquilo que Deus fala ao nosso coração. Agora, olha o que diz o verso 9. É uma repreensão para quem não quer ser ensinado pelo Senhor. Ele diz: não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte não te obedece. Ele está dizendo que nós não devemos ser como o cavalo, como a mula. E mesmo que Deus usou uma jumenta lá atrás, mas Deus usou no extremo. Mas nós sabemos que um cavalo, uma mula, se você não colocar um cabresto, se você não colocar um arreio, se você não colocar ali um freio na boca dele, você não consegue dominar. Você não consegue conduzir, porque eles não têm entendimento. Mas nós que temos entendimento e devemos ter, nós devemos confiar em Deus, depositar a nossa fé no Senhor, confiar no Senhor. Porque, olha o que diz aqui em Salmo 48. Salmo 48. Deus, olha o que Deus deve ser para cada um de nós. Salmo 48, nós vamos ler o verso 14. Mas para quem está anotando aí, Salmo 43, no verso 3, vai dizer que Deus, Ele é para nós luz, verdade, e é Ele que vai nos guiar. Agora o Salmo 48, verso 14, diz assim, olha o que diz: o nosso Deus é para nós
para sempre e o será o nosso guia até a morte. Olha o que nós precisamos ter a confiança. O nosso Deus Ele é o nosso Deus. E Ele deve ser, e Ele quer ser para nós o nosso guia até a nossa morte. Até o nosso final. Até a nossa partida. Deus Ele deve ser para nós. Por quê? Jeremias capítulo 29, verso 11 vai dizer que Deus, Ele conhece os nossos pensamentos, o nosso coração. E Deus tem planos para nós. Planos para nos dar esperança, para nos dar, assim, confiança para que nós venhamos ter um futuro e um futuro glorioso. Nós precisamos ter isso na nossa vida. E partindo para a parte final aqui, a palavra do Senhor diz que Jesus Cristo, quando estava nessa terra, Jesus era o líder, Ele era o guia dos seus discípulos. Mas em João capítulo 14, no versículo 16, Jesus orou a Deus para que Deus enviasse um novo guia, um novo conselheiro, e o nome dele é Espírito Santo. Em João 16, o verso 13, o Senhor Jesus disse: olha, é necessário que eu vá, para que o Espírito Santo venha, e ele será o vosso guia, e ele vos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo hoje ele está nessa terra, e é Ele que nos conduz, é Ele que é o nosso guia, é Ele que é o nosso Senhor. E para a gente partir para encerrarmos, Hebreus capítulo 13, Hebreus, olha o que diz aqui em Hebreus capítulo 13, Hebreus capítulo 13. Todos nós precisamos ter alguém que é uma inspiração para nós. Alguém que vai nos ajudar na nossa caminhada. Alguém que vai estar conosco, lutando conosco, orando conosco, nos ajudando em tempos difíceis, em situações difíceis, em decisões difíceis que precisamos tomar. Precisamos ter essas pessoas sábias ao nosso lado. Assim como Deus, Ele deve ser o nosso guia soberano. Assim como o Senhor deve ser aquele que é o nosso conselheiro através do Espírito Santo. A palavra do Senhor vai dizer no livro de Tiago, capítulo 1, verso 5, que se alguém tem falta de sabedoria, que nós devemos pedir a Deus essa sabedoria, que a todos dá essa sabedoria livremente, de boa vontade, e nos é concedida. Nós precisamos ter sabedoria, nós precisamos ter entendimento, nós precisamos fazer escolhas certas. Mesmo que nós temos Deus acima de todas as coisas para nos ajudar, nós precisamos ter lideranças sadias aqui nessa terra. Se tudo ocorrer do jeito que está ocorrendo, se não haver adiação das eleições, em outubro provavelmente você vai escolher um candidato a prefeito e os vereadores para a sua cidade. Você precisa ter sabedoria, você precisa ter entendimento, você precisa fazer a escolha certa. Mas mais do que escolha certa nessa terra, espiritualmente, uma das áreas que não pode faltar, espiritualmente você deve ter alguém para te ajudar na sua fé, na sua caminhada com Deus, na sua vida espiritual. E aqui a palavra do Senhor vai dizer, em Hebreus capítulo 13, o verso 7 diz assim: lembrai-vos dos vossos guias, lembrai-vos dos vossos guias, dos seus líderes, daqueles que são os seus conselheiros, os seus mentores, aquele que é o seu pastor. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregam e pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para todo sempre. Então a primeira instrução, lembrai-vos dos vossos guias.
Quem que é o seu guia? Quem que é aquela pessoa que te ajuda, que te instrui, que é o seu conselheiro? Ele está dizendo, lembre deles. Olha o que diz aqui no verso 16. Não negligencieis igualmente a prática do bem e da mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se agrada. Obedeceis aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo. Porque isso não aproveita a vós outros. Então ele diz, lembrai dos vossos guias. Agora ele diz, obedecei aos vossos guias. Aquela direção que vem de Deus, vem do coração de Deus, aquela orientação do Senhor para a sua vida. Obedecei a direção do Pai. E por último aqui, no verso 24, ele vai dizer, saudai todos os vossos guias, bem como todos os santos. Olha o que o Senhor está dizendo. Lembrai, obedecei e saudai. Quer dizer, tenha comunhão. Tenha comunhão. Compartilhe. Abra o seu coração com aquela pessoa que você tem confiança, com aquela pessoa que você sabe que você pode abrir o seu coração, aquela pessoa vai te ajudar nesses tempos que você está vivendo. Então, o que nós precisamos é estar na hora certa, no lugar certo, com a pessoa certa, fazendo o que é certo, com a motivação certa, para que nós possamos viver o favor de Deus e estarmos vivendo no centro da vontade de Deus, honrando, agradando e servindo ao Senhor. Eu quero orar com você nessa hora. Eu quero abençoar a sua vida. Você que não tem colocado Deus como o seu guia, como o seu conselheiro, como o seu líder, como o seu mestre. Jesus disse, basta os seus discípulos ser como o seu mestre. Você que não tem feito isso. Assim como os homens que nós falamos aqui, tem mulheres também, tem vários exemplos. Busque alguém de confiança para você compartilhar, principalmente nesses tempos difíceis. Não toma decisão precipitada, não faz escolhas precipitadas, não toma decisão com cabeça quente, não faz as coisas à correria. Deixa a paz do Senhor reinar no teu coração, deixa vir a direção dos lábios do Senhor para a sua vida. Pai, eu oro porque eu sei que tem muitas pessoas, ó Deus, que precisam de uma resposta, que precisam de um norte, que precisam de uma direção, que precisam de uma instrução. E eu sei, meu Pai, que mesmo os homens com tantas limitações, o Senhor tem usado tanto homens e mulheres de Deus, através da palavra, para trazer um norte, para trazer uma direção, para trazer um conselho. Continua usando esses homens, meu Pai, sabiamente, coerente com a Tua palavra, com a verdade. E, meu Pai, que o Senhor possa ajudar essas pessoas, meu Pai, a romper esses momentos difíceis, a ter visão, a ter norte, a prosseguir para um caminho reto, para um caminho, meu Pai, que glorifique e exalte o Teu nome. Ajuda essa pessoa, ajuda essa família, sustenta essa pessoa, meu Pai. Em meio à pressão, em meio à tribulação, em meio à dificuldade, em meio a qualquer momento de angústia e sofrimento que essa pessoa está vivendo, meu Pai, que o Senhor possa trazer luz, possa trazer luz do Senhor, meu Pai, resposta, direção do Senhor, clareza do Senhor, dissipa toda dúvida, dissipa todas as trevas e traga a clareza do Senhor para essa pessoa tomar uma decisão sábia. É o que eu oro, profetizo e abençoo essa vida com toda a sorte de bênção. Eu oro para que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e que Ele te dê a paz. Deus te abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus. Fica na paz, que Deus te abençoe poderosamente. Uma semana de vitória para cada um de vocês, em nome de Jesus.